Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todes e todos. Hoje é um dia muito especial para nós. Esse é o nosso primeiro encontro presencial da Formação Aberta Quilombamento nas Margens. A Formação Aberta é um projeto que começou lá em 2020, em agosto de 2020, com o Emiliano Camargo, e depois com a Lia, depois com a Maria Lúcia, enfim. E a gente está tendo a oportunidade, depois de 2 anos de pandemia, que a gente sobreviveu, em fazer isso presencialmente. É com muita alegria que a gente começa esse projeto em parceria com o SESC Avenida Paulista, que a gente quer agradecer o SESC por essa parceria. Esse é o primeiro bate-papo da série Aquilombamento nas Margens, que é uma parceria nossa do grupo Margens Clínicas, que até o mês de dezembro a gente vai ter conversas mensais sobre os efeitos do sofrimento psíquico a partir do trauma do racismo. E a escuta do racismo estruturante é o mote principal de cada encontro. Na noite de hoje, a nossa convidada é Lia Weiner Schuckmann, uma querida amiga, professora da UFSC, ativista antirracista e pesquisadora de psicologia e relações étnico-raciais. Autora dos livros Entre o Encardido, O Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que está ali logo na frente, e Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Esse acho que você não trouxe, não. E eu sou Kwame Yonatan, sou psicanalista, psicólogo clínico, supervisor, sou membro do coletivo Margens Clínicas, sou doutor pela psicologia da PUC de São Paulo e estou com um livro também, Por um Fio, que eu vou lançar no sábado, mas depois a gente conversa sobre isso. A conversa também vai contar com a mediação da Laura, que está aqui na minha esquerda, psicanalista, advogada formada pela PUC, também membro do coletivo Margens Clínicas, junto comigo, que vem articulando há esses 2 anos, 3 anos? Acho que foram 2 anos, né? 3 anos, né? É isso mesmo. 3 anos, né? É humanos, a gente fazer conta aqui é difícil. Integrante da rede clínica do laboratório Jacques Lacan da USP e pesquisadora do programa interdisciplinar entre psicanálise e direito da UFMG. O nosso próximo encontro ele vai ser dia 29 de junho, já anotem aí na agenda, com o querido Emiliano, dia 29 de junho, só às 7h30. Hoje foi o único dia que foi 7 horas, e o próximo vai ser às 7h30, com Emiliano Camargo Davi, que é psicólogo e psicanalista, doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo e autor do livro Aquilombamento da Rede de Saúde Mental. Agradeço a Giovana pela parceria no SESC, que está ali no fundo, e já passo a palavra para a Lia. Boa noite a todas e todos e todas. Já fiquei nervosa aqui quando eu vi que eu sou professora de universidade pública, não estou acostumada com tanto luz, câmera, ação, então calma, já vou me acalmar. Mas agradeço ao convite aqui do Margens Clínicas, do Kwame, da Laura, a Giovana do SESC e todo mundo. E eu fiquei aqui imaginando, né, que fala que eu faria, né, porque a gente nunca sabe qual é o público, né, da onde que parte. Imagino que vocês, alguns já estão bastante familiarizados com o debate, outros não, mas sempre que me chamam para falar, é para falar sobre branquitude. Então, é desse tema que eu vou iniciando, e depois, acho que uma fala de 40 minutos, vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, e aí a gente faz um debate mais aberto, né. E o tema da branquitude ele surge, né, nos anos 90 do século passado, com um intuito, que é o de recolocar a raça no grupo que inventou a própria categoria raça e tentar, a partir de recolocar essa categoria, né, entender o que acontece e o que se desmembra daí. Então, para falar de branquitude, a gente só tem como falar entendendo um pouco, né, do que é essa própria categoria raça. Agora, os estudos críticos da branquitude surgem, né, principalmente de um intelectual negro, que é o Du Bois, né, no final
do XVIII, início do XIX, ele já estava tentando responder, né, por que a classe branca trabalhadora no sul dos Estados Unidos, ou esse branco imigrante, que era bastante pobre, aderia à ideia de raça, ao invés de se filiar ou irmanizar com os negros, né, que estavam trabalhando no mesmo chão de fábrica que eles. Então, ele vai fazer uma pesquisa e ele entende que começam esses imigrantes brancos a se filiar, né, a sindicatos só de brancos, e eles se organizam pela luta de classe só entre brancos e se separam dos mesmos trabalhadores no mesmo chão de fábrica que eles, né, que eram os negros. E esse estudo ele foi nomear algo, né, que é próprio da branquitude, que ele chamou de salário público e psicológico da brancura, nem era esse termo, né, branquitude. O que seria, né, o salário público e psicológico da própria brancura, e que talvez todos os outros estudos de branquitude até hoje em dia devam a ele, né, o desenvolvimento e o pensamento, né, que é tentar entender como que essa categoria raça é subjetivada pelas pessoas brancas, né? Ele vai dizer que, ao aderir à ideia de raça, né, esses sujeitos eles conseguem estar no mesmo parque, estar no mesmo ônibus, se sentir identificado com aquele branco, né, dentro da estrutura de classes, que era o dono do capital. Ou seja, a identificação de raça igualava eles a esses lugares de prestígio e, ao mesmo tempo, fazia um processo de distinção dos negros trabalhadores, né, ou dos negros escravizados. Então, isso ele chamou de um salário público e psicológico que dava ao branco um status simbólico. Eu gosto de pensar, então, a branquitude como uma propriedade. O carro é uma propriedade, a casa é uma propriedade, e a branquitude é uma propriedade que sujeitos classificados como branco, né, ganham, né, ao aderirem a essa ideia, né, de raça ou ao se distanciarem, né, dos negros. Então, acho que, iniciando, né, todos os estudos críticos de branquitude devem a esse intelectual negro, que é o Du Bois, né, o seu desenvolvimento. Na década de 90 do século passado, nos Estados Unidos, então, começam os estudos críticos da branquitude, aí sim já nomeado como branquitude, como uma categoria de estudos que vai pensar tanto o privilégio que os brancos têm numa sociedade estruturada pelo racismo, né, ou a formação desse privilégio, porque o privilégio não está dado, não é natural. Uma pessoa branca, né, ele não é privilegiada assim de essência. Precisa existir um processo, né, de legitimação, de formação e de estruturação, né, desse privilégio. E os estudos de branquitude também vão tentar entender, dentro do campo psi, que é o que mais nos interessa, talvez, como é que brancos subjetivam essa categoria raça. E aí é importante a gente pensar o que é essa categoria raça, né, para tentar entender como é que isso é subjetivado pelos sujeitos brancos, ou seja, como é que eles se apropriam daquilo que é essa categoria. Se eu fosse falar sobre raça, eu ia falar mais 3 horas, mas eu acho que é importante a gente pensar, né, que raça é uma categoria, né, social, é uma construção social, né, mas ela nasce, né, no século XIX, vem, né, desenvolvendo desde o XVI, né, de um encontro, que é o encontro colonial, ou, se a gente for pensar em Spinoza, um mau encontro, né, porque ele tira a potência, né, ele é um mau encontro, né, colonial, por causa da dominação, exploração, em que, no processo de colonização, há um encontro em que esses sujeitos europeus perguntam: são esses homens como nós? Né? Lembra daquelas cartas do Pedro Vaz, ao encontrar os indígenas? São humanos como nós? No 19, há uma resposta: sim, são da mesma espécie que nós, mas não da mesma raça. A ideia de raça que era usada, né, para a gente pensar
animais. Não sei se alguém aqui tem cachorro, né? O que significa dizer que o cachorro tem uma raça? A gente pensa que ele é de uma espécie, cachorro, e que tem um gene, né? Isso é biológico, tem um gene que informa o fenótipo. A gente sabe a diferença de um pitbull para um rottweiler ou para um poodle, porque tem um gene que informou esse fenótipo, certo? E esse fenótipo, né, quando a gente olha o pitbull e fala ele é bravo, a gente está atribuindo uma continuidade do fenótipo para um comportamento. Essa ideia de raça que serviam aos animais foi transferida para os humanos. Então, respondendo àquela pergunta, né, são eles humanos como nós? Essa categoria, né, raça, que surge por uma pseudociência, que precisava explicar por que há desigualdades entre os seres humanos. E se a gente perguntar aqui, né, por que há desigualdades entre os seres humanos, provavelmente todos nós responderemos por causa da exploração, por causa do capitalismo, por causa da história, por causa da colonização. São todos processos históricos. Mas vocês já devem ter ouvido alguém responder porque os bons são os que vencem. Não são? Já não ouviram? Né, que a gente pode traduzir como darwinismo social. Então, nessa categoria raça, a ideia é há desigualdades entre os seres humanos porque somos biologicamente ou naturalmente desiguais. Tá? Então, quando ela surge por uma pseudociência, essa ideia de raça vai categorizar, né, o branco como superior aos outros grupos raciais, né, que é uma invenção. Tá? A coisa mais difícil de entender de raça é que as raças não existem a priori. Não existia o negro, branco, o asiático, né? A raça ela é uma formação, ela existe exatamente nesse processo de dominação, tanto que ela coincide com uma geopolítica dos 4, né, grandes continentes conquistados: Ásia, África, América Indígena, e aí essas 4 categorias raciais inventadas nesse processo de colonização. Mas, nesse processo, né, o branco, ao nomear os outros grupos, é neste momento de nomear e dominar que se cria a ideia de raça. Essa raça não existe a priori. E ela é uma explicação para naturalizar as desigualdades da construção social. Se eu tivesse que falar rápido, o que é raça? É uma forma de dar significado às relações de poder construídas historicamente, né? Mas essa raça aparece como, por uma pseudociência, como uma ideia biológica que vai categorizar o branco como superior moralmente, intelectualmente e esteticamente, ou seja, uma ideia de civilização superior. Então, a branquitude diz respeito, muitas vezes, e aí tem diferentes teóricos que vão pensar, mas aquilo que é a identidade racial branca. Tá? O que é? Ela é uma posição em que sujeitos classificados como branco, né, ao serem classificados como branco, é uma posição, um lugar de prestígio, de propriedade, né, que vai beneficiar o branco com a ideia de que essas pessoas são superiores moralmente, intelectualmente, esteticamente, né? Então, a branquitude é esse falso lugar, esse engodo desse sentimento de superioridade. A minha pesquisa de doutorado, né, que está o resultado nesse livro, Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, que já está publicado há bastante tempo, foi entrevistar pessoas brancas na cidade de São Paulo, né, perguntando o que é ser branco para você. Não há, dos 40 entrevistados, nenhuma pessoa que não havia, em algum lugar, um sentimento de superioridade racial ao negro e ao indígena, né? E essa ideia de superioridade racial aparecia, ora na ideia de civilização, ora na ideia de estética, ora na ideia, né, de um desenvolvimento tecnológico superior, ora em vários momentos, né? Então, há um processo de identificação do sujeito que nasce branco e é classificado como branco com essa categoria, que é um significado compartilhado na cultura, né? Se eu pergunto para as pessoas, assim, rápida, né, eu faço esse teste várias vezes, onde é o berço da civilização, as pessoas respondem a Europa.
mesmo que esse seja o lugar que foi responsável pela, né, cruzadas, Inquisição, Primeira e Segunda Guerra, exploração dos indígenas, genocídio indígena, escravização dos africanos, né, colonização asiática, da barbárie humana, a ideia de civilização ainda é atribuída, né, à ideia de Europa. Então, a branquitude ela é é como se fosse assim aquilo que sobra ao sujeito, ao indivíduo, daquilo que produz esse eurocentrismo, que é a ideia, né, da Europa como centro do desenvolvimento ou centro de mundo, né? E aí ela é uma particularidade, e talvez essa seja a definição, né, mais importante de pensar, que a branquitude é uma particularidade que se pretende universal do humano. O que é uma particularidade que se pretende universal do humano, né? O modus operando, né, do branco europeu, da cultura branca, como a ideia de aquilo que é a norma, do que é o padrão, daquilo que é o humano genérico. E que quem tem raça é o negro, quem tem raça é o indígena, né? Tanto que várias vezes eu falo, né, sobre brancos e sobre raça durante, sei lá, 3 horas, depois que eu falo, você que fala sobre negro, aí eu falo, olha, eu nunca entrevistei um negro na minha vida. Eu falo sobre branco, mas a ideia de que falar de raça é falar sobre o negro ou sobre o indígena, né, recoloca o branco como esse padrão universal, né, de humanidade. E isso é apropriado pelos sujeitos como a ideia de que o branco é um indivíduo, ele não carrega a raça dele, né? Esse exemplo ele vai, né, produzindo efeitos psíquicos no sujeito, ou seja, uma subjetivação do branco como uma categoria em que os indivíduos, cada um responde a si mesmo, né? Se eu roubar a Laura aqui, as pessoas falam, a Lia é uma ladra, né? A Lia é louca. Agora, se é um sujeito negro, os negros, né, talvez a categoria, né, que mais explique a racialização ou o processo de racialização é que o grupo vem antes do indivíduo para os sujeitos negros ou para os sujeitos indígenas, enquanto o branco, o sujeito, o indivíduo, aparece antes da ideia de raça. E os estudos de branquitude tentam racializar o branco também. O que é racializar o branco? Entender que, por exemplo, né, a categoria raça produz também privilégios, né, para os sujeitos brancos materiais e simbólicos, mas que são vistos como neutro ou como conquistas individuais. Por exemplo, né, é fácil hoje em dia, né, ainda mais entre os progressistas, se a gente perguntar, eu sempre mostro uma foto que é do TJ da cidade de São Paulo, que só tem pessoas brancas, todos os juízes são brancos, né? Imagina essa cena, né, um monte de homem branco, e se a gente perguntasse nesse lugar, imaginando que é um lugar de brancos progressistas, por que não há negros aqui? Rapidamente a resposta, hoje em dia, né, dentro do debate que nós estamos, é por causa do racismo estrutural. Agora, se você pergunta o oposto, né, que é, e o que você fez para chegar até aqui? Vocês imaginam que alguém vai responder, é porque eu sou branco? Todas as pessoas, é porque eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu batalhei muito, né? Então, a gente tem aí, né, 2 ideologias que sustentam a branquitude e a supremacia branca e que faz com que o Brasil não precise que os brancos levantem a camiseta do White Power, se bem que agora estão levantando também, mas assim por muito tempo não precisava levantar a camiseta do White Power para existir uma supremacia branca. A supremacia branca ela se caracterizava rapidamente por 2 ideologias que sustentavam isso: a ideia de democracia racial, né, que é a ideia. O que significa democracia racial? A ideia de que tem, né, oportunidades iguais entre brancos e negros, junto com a ideia de meritocracia, que é a ideia de que os indivíduos chegam onde chegam por esforço individual, né? Eu sou juiz do TJ porque estudei muito, batalhei muito, trabalhei muito, né? E aí, se você juntar a ideia de que há oportunidades iguais, certo?
Depois a gente fala que os sujeitos chegam onde chegam por mérito, e que vai aumentando com esse neoliberalismo que a gente está cada vez mais. E só tem brancos nos cargos de poder. Assim, se você vai lá, os 98% dos CEOs do Brasil de empresas são brancos, os políticos são, em sua maioria, branco, o poder econômico, jurídico, né, dominado por brancos. Você tem uma ideia de supremacia branca sem precisar levantar a camiseta, porque temos oportunidades iguais, as pessoas chegam por mérito, e só tem brancos no lugar de poder. Aonde que chega? Os brancos são superiores. Então, a supremacia branca não precisa, no Brasil, daquele esforço, como teve na África do Sul ou nos Estados Unidos, de levantar a ideia de supremacia. Ela é sustentada pelas ideologias e pela cultura brasileira sem que precise dessa anunciação, e ainda de uma forma em que se nega isso. Ou seja, entender a branquitude no Brasil é entender como é que faz para que apenas brancos estejam nos lugares de prestígio e poder, sem que isso seja visivelmente anunciado como privilégio de raça, né? É sempre mérito, é sempre esforço individual, é sempre isso. Então, o que sustenta essa supremacia são essas ideologias, né? E os sujeitos se apropriam disso, né? As perguntas que eu fiz na minha tese de doutorado, eu perguntava: por que você acha que os brancos estão nos lugares de poder no Brasil, né? Tem um sujeito que ele responde: é por causa da cultura dos italianos, eles se esforçam mais, eles trabalharam mais, né? Eu por exemplo, sou descendente de italiano, minha avó chegou aqui, quem é que ouviu isso, né? Minha avó chegou aqui muito pobre, ela trabalhou muito, em 3 gerações deu conta de superar a pobreza por causa do trabalho, por causa da cultura italiana, da cultura alemã, que, né, a ideia de trabalho, tal. E aí, se você vai desmontando a lógica, né, se a gente for pensar na categoria trabalho, não por Marx, nem vou chegar em Marx, pela categoria trabalho, pela física, certo? O que é, na física, trabalho? Investimento de caloria para transformar algo, é isso, né, na física? Qual é a população que está no Brasil há mais de 18 gerações, de sol a sol, de segunda a domingo, investindo caloria para transformar esse país, para construir esse país? É o trabalho que enriquece? É o status, e aí que a branquitude aparece como esse lugar de propriedade. É o status dado ao branco no pós-abolição, em que, no país, né, a gente tinha aí mais ou menos um cálculo de cada 5 pessoas, 4 eram, né, descendentes de africanos, 1 descendente de europeu, e os indígenas nem foram contados nesse censo, né? Mas era mais ou menos esse cálculo. Quando começa a ideologia do embranquecimento, e o Brasil precisava desenvolver, né, a indústria brasileira, esses postos de trabalho, Matarazzo, etc. e tal, fábrica, foram feitos para que o imigrante branco ocupasse. Então, nesse momento histórico, o trabalho do branco enriquece o próprio branco, e o trabalho da população negra também enriquece o próprio branco, né? Então, a gente tem aí, né, esse outro lugar próprio da branquitude, que são os privilégios materiais que são repassados, né, desde o momento, né, da colonização, da exploração. E não sei se, né, as pessoas sabem que o maior enriquecimento no período da escravidão não era apenas pelo trabalho da população negra, mas era por transformar pessoas com sonhos, desejos, família, cultura em mercadoria, né? Ou seja, o sujeito negro enriquecia, né, essa população branca. E aí sim, um acúmulo, né, de capital herdado de geração em geração e que pode ser passado de família para família. Os estudos de desigualdades raciais, né, apresentados por Carlos Rasenbaum em 79, faz tempo, viu? Vai mostrar que as famílias, né, negras, elas sempre começavam do zero. Toda a família começava do zero, né? Então não tinha um acúmulo, aquilo que vai chamar de acúmulo, né, de transferência de riqueza herdada de geração em geração.
enquanto as famílias brancas, nessa época, 79, já tinham transferências de riqueza, né, herdada de geração em geração. E aí a gente já pode pensar, né, como é que esse lugar, né, da posse de ser branco adere esse lugar de benefícios materiais próprios da branquitude. Bom, então, a branquitude é essa identidade racial em que todo branco é beneficiado pelo acúmulo de capital herdado, né, de anos da colonização e que se mantém na contemporaneidade, e os benefícios simbólicos próprios da branquitude. Então, todo branco, ao nascer, e isso não importa, né, se ele está identificado, e aí depois eu vou falar um pouco sobre o processo de identificação, mas se ele está identificado com a branquitude ou não, ele recebe os benefícios próprios, né, da branquitude. Ou seja, ele recebe esses benefícios, nasce lá o branco no hospital, no Itaim, né, branco de olho azul. Ele é uma massa amórfula lá, quem acredita, né? Ele está numa posição bastante passiva e ele começa a receber os benefícios próprios. Ai, que olho lindo! Ai, que criança linda! Aí ele vai para a escola. Ai, que menino lindo! Aí a fralda dele é trocada antes do que a da criança negra, porque o estereótipo de limpeza, de príncipe, faz com que, né, esse lugar, essa criança receba mais atenção, receba mais carinho, receba mais benefícios. Depois essa criança cresce, vai para a escola, ela tem um círculo de amizade, vai para tal. Bom, ela está recebendo os benefícios próprios da branquitude. Só que a questão central da branquitude não é entender os benefícios herdados de geração em geração, mas como que isso é distribuído apenas no próprio grupo. A distribuição dos privilégios materiais e simbólicos no próprio grupo é o que reproduz e legitima a branquitude, porque, se fosse apenas herança histórica e não tivesse uma reprodução em 3, 4 gerações, isso tinha acabado no pós-abolição, certo? Uma estrutura social, e aí talvez esse seja o ponto mais central daquilo que é a minha área de conhecimento, que é a psicologia social, é entender como que a estrutura social é legitimada e ela é mantida pelos sujeitos diariamente. Uma estrutura não funciona sem indivíduos. Não existe, é racismo estrutural e os indivíduos não estão fazendo nada. Não tem como. A estrutura precisa, ela é uma máquina que precisa que os indivíduos mantenham diariamente. E é isso que está o ponto central de entender como é que os brancos distribuem os benefícios herdados apenas dentro do próprio grupo, né? Então, essa criança aí recebeu todos os benefícios. Aí ela virou a gerente de marketing de uma grande empresa e precisa escolher uma pessoa para representar as vendas da empresa, etc. E tal. Vai lá o branco de olho azul. Aí ela não está mais recebendo os privilégios simbólicos da branquitude, mas ela está distribuindo dentro do próprio grupo. Isso eu estou falando um exemplo bastante besta, né, simbólico, mas isso acontece com aquilo que a gente vai pensando que é o centro, né, de pensar raça, que é a categoria trabalho. Gente, quem estuda raça e não relaciona, ou estuda escravidão e não relaciona com trabalho, errou no método, gente. A escravidão ela é uma categoria relacionada a trabalho, né? Então, como é que isso se mantém naquilo que são os círculos das classes sociais e das categorias trabalhos, né? E a distribuição das vagas, né, de todos os lugares de prestígio de trabalho dentro do próprio grupo de brancos. Eu lembro que eu fui uma vez num escritório de advocacia daqui de São Paulo, bastante rico, e aí eu perguntei, foi bem interessante para pensar essa distribuição, quem daqui entrou por indicação? Tinha, sei lá, 300 pessoas no escritório que trabalhavam. 80% das pessoas responderam que era por indicação. Todas elas. Como é que aconteceu essas indicações, né? Era o colega que, né, estudou na mesma universidade, o pai era dono de um escritório, os dois estudaram na São Francisco ou no Mackenzie, tinham um escritório. Todas essas pessoas foram sendo indicadas, né? Então, você distribui aqueles lugares apenas dentro do próprio grupo. E aí eu perguntei, fecha o olho agora, eu sempre faço esses exercícios, e imagina 10 pessoas que você convida, era um lugar cheio de brancos, né, para almoçar, jantar com você na tua casa. Como são essas pessoas?
todos eles falaram que era igual a eles mesmos. Classe média, branco, etc. Quem são as pessoas que vocês indicam para trabalhar? Essas mesmas. Ou seja, aí a gente não está pensando nos benefícios próprios, né, do acúmulo da riqueza, mas como que ela é distribuída apenas entre o próprio grupo, né, que é aquilo que a Maria Aparecida Bento vai chamar de pacto narcísico da branquitude, que é a distribuição, né, dos benefícios simbólicos e materiais da branquitude dentro do próprio grupo, um esforço, né, de exclusão do negro, né, dos lugares de decisão política, dos lugares de decisões econômicas, de quem tem a caneta na mão para tomar as decisões dentro de uma empresa. Essa distribuição dentro desse próprio grupo que vai mantendo esse lugar em que a gente tem uma supremacia branca sem ser anunciada tal como. Agora, a questão que vem para a gente é como que isso, né, vai sendo naturalizado e pelos sujeitos brancos e como que há um lugar de desresponsabilização pela estrutura social, né? Então, essa desresponsabilização, ela obviamente vem da ideia de que esses sujeitos se acreditam como merecedores desse lugar, né? Como se fosse merecedores no sentido também de mérito individual para ocupar esse lugar, né? E essa Constituição também vai fazendo um processo de identificação entre os sujeitos que são, em última análise, considerados mais humanos e outros menos humanos, né? Há um lugar da branquitude que está ligado muito fortemente à distribuição dos recursos materiais. Mas há um outro, né, que é a desumanização, né, do outro sujeito, que, claro, que, né, eu estou fazendo apenas didaticamente essa separação. A própria desumanização serve para que a distribuição, né, de recursos seja, né, menor, se você pensar as categorias trabalho no Brasil, né, só a escravidão e a desumanização da população negra pode explicar o salário da população trabalhadora brasileira, né? Só isso pode explicar a colonização, né? Como é que a gente tem um trabalhador tão empobrecido, né, que pode trabalhar das 5 da manhã à meia-noite e não conseguir pagar casa e comida, né? Então, assim, só essa desumanização do outro. Por que um sujeito que é gerente, né, ou que é dono de uma empresa, que acha que 30 mil de salário não dá para ele viver aquilo que ele quiser, consegue achar que um outro pode viver com R$1.000? Esse sujeito tem que estar em outro lugar de humanidade, né? E aí que há um processo de identificação próprio do sujeito branco com o outro, né? Tem uma entrevista que eu faço, que nem está no meu livro, mas foi bem interessante, com uma... ela era tipo branca, progressista, estudante da USP, na época que eu entrevistei faz tempo. E ela foi contando, né, que uma vez ela estava em Berlim, que ela fez uma viagem para Berlim, e que ela olhou no ônibus, né, em Berlim, e ela falou: nossa, quantos jovens aqui, são jovens que eu tomaria um café, que eu iria no cinema, né? No Brasil não tem esses jovens no ônibus. Ela pensou, né, ela contando na entrevista. E aí eu fui perguntando para ela: mas quem são as pessoas que estão no ônibus em São Paulo com você, né? Que não são pessoas que tomariam um café, não iriam no cinema. Aí ela começa a pensar, e ela fala: bom, é o trabalhador de São Paulo, né, que está no ônibus às 6 da manhã. Quem é esse? Ah, é o chapeiro, é o motoboy, etc. E eu pergunto para ela: mas por que você não tomaria um café com essas pessoas? Ela fala: eu não olho para... Ela fala isso. E ela não é uma alienígena, tá? Ela não é uma pessoa... tá? Ela não está fora, né? Ela fala: eu não tomaria um café, não são pessoas que eu iria no cinema, né? E aí eu pergunto: mas quem são esses em Berlim? Eles não são trabalhadores? Aí ela para e fala: provavelmente são, também estão indo trabalhar de garçom no café, também estão indo pintar uma parede. Mas lá eles não eram desumanizados. E ela se pega pensando isso. Aí eu falei assim: e os do Brasil, eles são jovens também? Ela fala: são jovens, mas eles estão interditados como possibilidade de relação. Essa pessoa não é um alienígena, gente.
Bom, a mesma entrevistada vai conversando comigo e ela conta que, quando ela foi para a Bolívia, ela estava passeando, estava andando na Bolívia, que ela olhava para as pessoas todas, né, com indígenas, né, e ela olhava para as pessoas, nossa, que gente feia, ela sentia isso, ela contando. E aí ela falou que, quando chegou no albergue, começou a chegar os italianos, os alemães, ela falou, ai, nossa, agora tem gente para conversar. Veja, uma brasileira de São Paulo, de classe média, acha que está mais identificada e mais parecido com alguém que fala alemão, que ela não sabe se comunicar, que é exatamente de outra nacionalidade, cultura, etc. e tal, do que um brasileiro pobre, trabalhador, negro, na mesma cidade do que ela. E isso não é uma exceção daquilo que a gente vai pensar, dos processos identificatórios daquilo que é a ideia de humanidade distribuída desigualmente entre todos os humanos, em que a raça faz esse processo de distinção, em que há humanos, porque, em última análise, né, a raça faz um processo de distinção entre humanos e menos humanos, ou desumanizados, que só isso pode explicar que a gente não paralise esse país em um dia que, né, um sujeito estava indo, né, comprar pão de manhã para os filhos, outro estava indo falar do jogo do Flamengo versus Fluminense, outro estava indo levar o filho para a escola, e essas pessoas foram executadas à luz do dia, como aconteceu em Jacarezinho, e isso não é um escândalo nacional. E a justificativa era... Qual era a justificativa? Que tinha drogas e armas ilegais. Eu moro num bairro que tem drogas e armas ilegais. É um bairro de classe média em São Paulo, em Florianópolis, tá? Eu tenho 3 vizinhos que têm arma ilegal, porque eles já apareceram, já teve briga com arma, ninguém está com categoria, teve briga de arma, né? E tudo ilegal. E todo dia tem um droga dealer que vai entregar droga ali para um vizinho meu. Buzina, tal. Quantas vezes que a polícia entrou lá? 2. Para quando? Defender a propriedade privada que foi roubada. Né? A segurança pública, né, ela só entra nesses lugares para defender da população que é vista como desumanizada. Mas tem que ter uma coisa ou muito cindida ou muito hipócrita da imagem das favelas e comunidades serem vistas como um lugar que pode falar, olha, o Lula entrou lá sem nenhum segurança, então é visto como um lugar que só tem crime. Né? Só que essas mesmas pessoas são as pessoas que vão trabalhar na casa dessas pessoas todos os dias, e que elas dão a chave, dão o filho para ser trocada. Então, como é que a população, ela é toda criminosa, mas ela entra na minha casa para cuidar e dá de mamar para o meu filho? Em que lugar que é, né, esse lugar? É esse uso, né, de desqualificação em algum momento e outro não, próprio daquilo que vai fazendo o processo de identificação de mais humanos e menos humanos, né, em cada momento histórico. E isso vai sendo apropriado, né, e constituindo os sujeitos brancos em um lugar em que isso é visto como norma ou como natural. Né? Se eu pergunto para as pessoas, eu sempre acho muito interessante, né, que esse é um exercício, que eu ponho uma foto, né, às vezes nas palestras que eu vou dar, e é uma pessoa vestida com uma capulana, né, um homem com uma capulana e outro com terno e gravata. E eu pergunto, quem está de roupa étnica aqui? Todas as pessoas me respondem que é esse rapaz de capulana. Né? A ideia de que quem tem etnia e que quem tem raça é o outro, e que a Ruth Frankenberg vai falar que a branquitude é um lugar de conforto, em que a gente olha o outro por uma categoria que não olha a si mesmo, que é a ideia de raça. Por isso que falar os brancos quase faz as pessoas brancas tremerem. Né? Não generaliza, porque nós somos indivíduos, cada um. É o mesmo grupo que está falando os negros e os indígenas há 500 anos, como se fosse a maior simplicidade. Né? Eu lembro que um dia eu fui falar numa empresa, e aí a pessoa, muito preocupada com a inclusão, etc., e tal, virou para mim e falou, tá, mas depois que a gente incluir os negros aqui, como que a gente lida com eles? Como é que a gente trata eles?
Aí eu perguntei assim, que tal como gente? Porque vai ter uma pessoa que vai vir de carro, outra vai vir de ônibus, uma vai gostar de funk, outra vai gostar de ópera, uma vai chamar Joana, outra vai chamar Fernando. Ué, como gente? Mas a ideia de que todas essas pessoas há uma forma de ser tratada, quantas vezes a gente ouve? Eu falo, às vezes, durante 5 horas, e a pergunta é preto ou é negro? É a ideia de que há... pode ser que um goste de ser chamado de preto, outro pode ser chamado de negro, que, né, não tem uma uniformidade. A única coisa que coincide todos os negros é que eles vivenciam racismo, é um país que tem racismo estrutural. Né? Agora, a ideia de que há um grupo, né, que tem um tipo de comportamento, um tipo de moral, um tipo de etc. e tal, serve para o outro, mas não serve para os brancos, porque esses são indivíduos. Né? Então, isso vai estar o tempo todo nas relações, porque parece assim algo teórico, mas vai estar nas relações interpessoais, da ideia de que o negro responde por um grupo como um todo e o branco como indivíduo. Então, que as pessoas perguntam, e essa frase não é estranha para vocês. Você, como negra, o que você acha da filósofa Djamila Ribeiro? Quem já ouviu isso, sendo negra? Levanta a mão. Agora, algum branco já ouviu? Você, como branco, o que você acha do Vladimir Saflatro? Faz sentido? O que eu acho do Vladimir Saflatro, certo? Essa identificação não está a priori. Né? Então, esse lugar de norma... Agora, eu não sei se vocês sabem quanto por cento da humanidade é branco. Alguém tem ideia? Bom, a China não é branca, tá? Tira aí quanto por cento. A Índia não é branca, certo? A África não é branca. Os países asiáticos, todos quase, não são brancos. Né? As Américas nativas não são brancos, brancos são os europeus e os eurodescendentes. Isso dá 20% da humanidade, com 92% do PIB mundial. Ou seja, né, essa é uma categoria de enriquecimento através do roubo, de expropriação e de colonização, que é visto como natural que seja desses sujeitos. Né? O mundo, uma exploração do mundo natural desse lugar, que é a própria branquitude. Deu? Tá. Eu vou falando. Então, a pergunta que está, né, sempre, né, por trás de uma palestra que vai falar sobre branquitude é o antirracismo. Né? Não tem nenhum motivo, né, e aí eu acho que é importante a gente colocar isso, não tem nenhum motivo de estudar a branquitude, não é para recolocar o branco, né, de novo, ou a subjetividade, né, do branco como centro, né, se não for para pensar de que forma, né, ela tem uma agenda pensar a branquitude, né, que é o antirracismo. Né. E a pergunta que está sempre por trás é: pode a branquitude ser antirracista? Ou pode a supremacia branca ser antirracista? Né? A supremacia branca não tem como ser antirracista. Um monte de branco decidindo se vai ser antirracista dentro de uma empresa é o próprio racismo. Ou quando a gente vai numa escola, né, que só tem brancos, fala: como que a gente faz para ser antirracista aqui? Só tem branco ali. E só o racismo pode explicar que um país com 56% de negros tenha um lugar que só tenha brancos. Nada pode explicar isso, a não ser o racismo. Então, a branquitude ela é o resultado do racismo. Sujeitos brancos podem ser antirracistas, mas a branquitude ela é a construção né, do racismo. Né? Então, sujeitos brancos, sim. E aí é importante a gente diferenciar, porque, claro, né, com redes sociais, etc. e tal, a gente vê lá a branquitude como se fosse sinônimo de sujeitos brancos, certo? A branquitude não tem como ser antirracista, muito menos a supremacia branca. Né? Mas sujeitos brancos podem, né, ser antirracista. E isso está totalmente relacionado não a um lugar metafísico, ou de quantos livros de autores negros eu li ou não li, né, mas tem a ver com as práticas, né, diárias dos sujeitos. São práticas, são ações que podem pensar o antirracismo. E isso está ligado exatamente nesse ponto que eu falei, que é a distribuição de recursos materiais dentro do próprio grupo. Né? Como é que a gente quebra
essa distribuição material e simbólica, né, dos benefícios acumulados de anos de colonização, exploração, dominação simbólica e material, né, na estrutura social. E é essa a questão que está por trás de como é que faz isso. E aí não tem um manual, né? Cada sujeito só pode ser antirracista do lugar onde ele está. Né? Qual é o teu, em que lugar do mundo você está bom? Você é uma diretora de escola? Na direção da escola, você pode pensar dentro dessa instituição o que pode ser feito antirracista. Como é que você contrata pessoas negras? Né? Como é que a Lei 10.639... Agora, vocês imaginam essas escolas particulares de São Paulo? Se todos os sujeitos brancos que vão matricular o filho que falam que querem ser antirracista perguntassem na escola antes de matricular, o que vocês fazem de antirracismo aqui? Quantos professores negros tem, senão eu não vou matricular meu filho? A escola continuaria assim? A ideia de que é estrutural e eu não tenho nada para fazer, ela tem funcionado, depois de 2020, né, como um lugar de que os sujeitos se desimplicam completamente daquilo que é a estrutura. Não existe estrutura sem sujeito. Não existe. Não existe estrutura sem indivíduos legítimos. É bem fácil da gente entender isso em gênero, certo? Há uma ideologia que pensa que menino usa azul, menina usa rosa. Aí você vai na escola, eu vou na escola do meu filho, eu fico perplexa, gente. Como as pessoas reproduzem a estrutura. Todas as mochilas encostadas de um lado rosa com princesa. Certo? Todas as outras azul com super-homem. Isso é o sujeito reproduzindo a estrutura. Se todas as mochilas fossem, sei lá, verde, bagunçada, né, seria uma quebra com essa repetição. Parece um exemplo besta, mas isso acontece diariamente, né, na reprodução da estrutura racial. E é bem importante a gente pensar que o antirracismo só se dá dentro do sujeito em relação às instituições que eles estão. E aí pensar em instituição, né, como, sei lá, a família, né, a escola, a educação, a igreja, o sujeito onde ele mexe nas instituições que ele está, porque não tem um antirracismo a priori. Não existe eu sou antirracista a priori. Existem práticas antirracistas, né? Não existe um indivíduo, né, que não mexe na instituição, né, na qual ele está, que pode se definir antirracista metafisicamente, não é? São ações e práticas diárias ligadas à instituição. E aí, para terminar, todo mundo que me ouve falar já ouviu esse exemplo, mas eu acho esse exemplo muito bom, que é para entender como é que o meu filho de 5 anos aprendeu o racismo, ou aprendeu a ser racista, ou não sei, né? Porque é um aprendizado. A gente foi na escola dele, e aí, olha, eu escolhi a escola, foi sorteado na escola, que é a Escola de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu dou aula, que tem Lei 10.639, bonecas negras, se fala de racismo, tá? E a gente foi apresentado para a escola assim. Essa aqui é a diretora, o nome dela é Joana, ela fica nessa sala. Se você precisar de alguma decisão, mãe, você vem aqui. Essa aqui é a Fernanda, ela é responsável pelo projeto político-pedagógico. Se você precisar de alguma coisa, você vem aqui, né, fala com ela. Essa aqui é a nutricionista. Se teu filho tiver alergia, você fala... Tudo nome fictício, tá, gente? Você fala aqui com a Camila. E a gente foi sendo apresentado assim para a escola. Quando a gente passou pelas merendeiras, essas pessoas não foram apresentadas. Depois a gente passou pela limpeza, também não foi apresentada. Depois a gente passou pela segurança, também não foram apresentados. Eu sempre abro um parênteses aqui, né, e falo que o STF aprovou a terceirização daquilo que é trabalho-meio das instituições públicas e privadas desse país há 15 anos atrás, sem ser um escândalo nacional. Foi assim, vamos aprovar, todo mundo assinou, o STF e tal. Quem é que decide, por exemplo, que nutricionista é trabalho fim de uma escola e que merendeira é trabalho meio? Bom, todos os trabalhos terceirizados nesse país, do segurança, limpeza, etc. e tal, são trabalhos que eram majoritariamente ocupados por pretos, né, nesse país. Por isso não foi um escândalo nacional. Fecho parênteses. Naquele dia, meu filho aprendeu uma coisa. Tem pessoas que têm nome. Essas pessoas que têm nome têm prestígio.
A função que elas exercem na escola é importante. Se ele precisasse de saber, conhecimento, cuidado, decisão, ele procurava essas pessoas. Todas essas pessoas usavam a roupa que elas queriam, eram todas brancas. Tinham pessoas que não tinham nome, não precisavam ser apresentadas. A função que elas exerciam, aparentemente, não era importante para a escola, porque não foi apresentado como uma função importante. Todas elas usavam um mesmo uniforme, e essas pessoas, coincidentemente, eram pardas, indígenas e pretas. No outro dia, coincidentemente, vocês entenderam que está entre aspas, né? No outro dia, ele viu uma mulher branca vestida com o uniforme dessa terceirizada. E ele virou, foi aí que eu descobri que ele entendeu sobre raça. Aí ele virou para mim e falou: mamãe, aquela pessoa não tinha que ser marrom? Bom, a escola tem Lei 10.639, fala sobre raça. Tinha lá a foto das intelectuais Conceição Evaristo, todas as intelectuais, não sei o quê. Imagem e falar, tem uma palestra sobre raça, ela produz conscientização, mas não combate racismo. Racismo não é uma questão de educação, como diz aqui minha amiga Mônica Mendes, que está ali sentada. A gente sempre debate isso. Não é um processo que se produz com educação, né? Ela está relacionada principalmente à inclusão e à distribuição de recursos e poder. A gente tem 2 lugares que pode se pensar o antirracismo, que é a redistribuição de recursos e o reconhecimento, né? Simbólico, né? E aí é nestes lugares que a gente pode pensar o antirracismo. E por que é o sujeito na instituição? Para terminar, se o meu filho vai ali na escola e uma criança vira para ele e fala: "Ai, teu cabelo é feio, você não sei o quê, não sei o quê", eu posso falar para ele: vai lá e dá uma porrada nessa criança, não brinca mais com ele, ok? Racismo interpessoal. Agora, se a escola só tem professor branco, ensina que o centro da civilização é branco, que a filosofia nasceu na Grécia. E não é assim, o que nasceu na Grécia, gente? A filosofia grega, né? A filosofia chinesa na China, a tupi no Brasil. O problema é a filosofia grega tornar a filosofia, né? Então, se ele só tem currículo eurocentrado, só tem branco tomando poder, toda a ideia de saber, de cuidado, de decisão, só tem brancos. Eu posso falar bate na escola? Eu preciso que essa instituição inteira esteja organizada numa ideia de antirracismo. Então, os sujeitos dentro da instituição precisam, né, fazer com que essa instituição seja antirracista. Por isso que um antirracismo é como é que o sujeito move a instituição na qual ele está inserido. Eu já sei que acabou meu tempo, Laura e Coame, eu falo para caramba, então acho que eu termino por aqui, né? E eu sempre gosto de terminar com uma frase, mas essa é mais para os brancos, e aqui tem bastante população negra, que não é minha, é do Krenak, que eu acho ela muito boa. Ele diz o seguinte: todo branco que eu conheço diz que não é responsável e não é culpado, né, pelos seus ancestrais, ele não tem responsabilidade pelo que os ancestrais fizeram. Aí ele responde: bom, mas se os seus filhos, netos, bisnetos, encontrarem este mundo desta forma, os ancestrais serão vocês, né? Eu acho muito interessante pensar que os sujeitos reproduzem a estrutura. Obrigado, gente. Lia, maravilhosa, muito obrigada. Gente, a gente vai fazer blocos de perguntas. Coame e eu preparamos algumas, daí eu vou fazer uma aqui, e daí passamos o microfone para, acho que mais umas 2, daí passamos para a Lia, tá? Lia, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o conceito de racismo de intimidade? Como é que a branquitude o exerce e como é que a gente pode combatê-lo? Alguém tem pergunta? Beleza, vai lá. Obrigada, Laura. Eu acho que eu formulei e pensei nessa ideia, né, também de racismo de intimidade,
que é, né, a ideia que não é minha, né, que já vem lá desde o Gilberto Freire, etc. E tal, pensando o português no Brasil, que o racismo no Brasil acontece por proximidade e integração, e não por segregação, como nos Estados Unidos e na África do Sul. Mas eu usei, né, essa categoria para pensar, depois da minha pesquisa, que é esse livro aqui, Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, que está esgotado, não comprem na internet, porque ele já está sendo reeditado pela Fósforo, já vai ser lançado daqui, sei lá, uns 2 meses. Que foi um resultado, ou um caminho pós a minha pesquisa sobre branquitude. Porque, quando eu apresentava, né, a pesquisa sobre branquitude, logo depois que eu falava, vinha um monte de gente falar comigo, esse negócio que vem falar depois, sabe, que fica do lado, e contava um pouco das histórias de ter sofrido racismo dentro da própria família. E era uma repetição dessa história. Nossa, eu sofri racismo na minha família, etc. E tal. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa que era com famílias interraciais, tentando entender se esse branco da família interraciais e o afeto, o amor, o carinho de uma mãe por um filho negro ou de uma irmã por um irmão, ele podia ser um lugar, né, de desidentificação com a branquitude, ou um lugar em que, né, podia construir fissuras ou ruir, né, essa identificação entre a brancura da pele e a branquitude. A branquitude é uma categoria, né, ideológica. A brancura é um fenótipo do sujeito tão arbitrário qual o tamanho do pé, né? Sei lá, ela é só uma característica da diversidade de fenótipos humanos. Como é que a brancura se torna branquitude? É esse processo de identificação com essa categoria raça, né? Então, se a própria relação íntima poderia ser um catalisador de desidentificação da própria branquitude. E aí, infelizmente, eu entrevistei 13 famílias. Foi uma pesquisa que era para durar 1 ano, mas durou 4 anos, porque é muito difícil entrevistar a família toda, todo mundo junto, com o intuito de entender como que essa categoria raça, né, ela produz dinâmicas familiares. Não é só que a raça ela está ali na família, mas ela produz as próprias dinâmicas, hierarquias e, né, relações familiares. E, dentro dessa pesquisa, eu fui vendo que existia uma forma, né, de se relacionar em que a pessoa continuava sendo racista, mesmo apaixonada, amando, se relacionando com pessoas negras. Ou seja, no Brasil é capaz da pessoa amar uma pessoa negra, sentir desejo por ela, falar antirracista e, ainda assim, né, manter. Por quê? Porque o racismo ele não é uma adesão, né, como se adere ao, sei lá, um partido político. Vão aderir ao PT, ao PSDB, ao PL e tal. Ela é uma ideia de hierarquia relacionada ao valor humano que se dá aos sujeitos. Então, a pessoa tinha relações muito próximas e, por exemplo, né, uma das categorias que mais aparecia de pensar o racismo dentro da família era a negação da negritude do outro. Não, mas o meu marido... tanto que tem um capítulo que é Minha mãe pintou meu pai de branco. Meu marido ele é negro, mas ele é um negro bem diferente. A pessoa continuava com todos os estereótipos sobre o negro. É uma mágica que acontece em todo preconceito. Tá? Ela continua com todos os estereótipos e retira o sujeito que gosta daquela categoria. Eu escuto isso todo dia. Lia, você é uma judia diferente, é a coisa que eu mais ouço, assim, diariamente. Continuo achando que os judeus são, sei lá, lobo mau, etc. Mas eu sou uma judia diferente, assim. Isso tem a ver com preconceito, não racismo estrutural. Ou seja, é uma mágica que as pessoas fazem para continuar com os estereótipos sobre o grupo e continuar mantendo aquele afeto que tem sobre o sujeito. Então, uma família dessas que eu entrevistei, a mãe tinha um filho negro. O pai dessa criança, que não era mais criança, que, quando eu entrevistei, tinha 28 anos, ninguém falava de onde ele estava, onde ia parar. A família era da Bahia. E a pessoa falava assim, não, provavelmente ele é dessa cor,
porque o pai dele deve ter origem árabe. Não tinha nada naquela família que pudesse dizer que eles vieram, né, do Oriente Médio. Nada, absolutamente. Para a gente pensar que a cor ela não significa nada. São os significados atribuídos sobre a cor. Aquela mesma cor daquele sujeito sendo árabe, estava tudo ok. Né? Porque no Brasil, inclusive, o racismo brasileiro faz, e a ideologia do embranquecimento, um solvente étnico. Árabe vira branco, alguém do Líbano vira branco, judeu vira branco, enfim, chinês vira branco, japonês vira branco. O racismo antinegro e anti-indígena é tão grande que todos os outros grupos viram branco, né, nessa categoria. E é interessante, né? Eu estava conversando aqui, vou citar de novo a Mônica, minha amiga, que a gente estava conversando outro dia, falando, gente, como é que a gente pode falar, né, que é um país hipermultirracial, sendo um país completamente binário, só sobra branco e negro. Tipo assim, então, a gente é super multirracial. O árabe vira branco, o nosso vira branco, né? Todo, né? Então, assim. E aí, o racismo acontecia na família de uma forma tão violenta, né? Essas crianças ou essas pessoas dessas famílias, elas ficavam num lugar muito de não entender como é que podia vir uma violência tão grande de pessoas tão próximas e de relações tão próximas, porque a filha tinha uma mãe que falava para a filha o seguinte: não, mas quando você crescer, eu vou te ajudar a ficar bonita. A gente vai alisar o teu cabelo. Uma tecnologia enorme. As famílias negras conhecem essa tecnologia por causa da ideologia do embranquecimento. Uma tecnologia enorme de entender quanto negro que aquela criança vai virar. Porque a criança de família interracial, em geral, nasce clarinha e ela vai escurecendo. Então, essas entrevistadas falavam assim, logo que nasceu, eu olhei para a bunda da criança para ver quanto de melanina tinha para se espalhar no corpo. E aí, uma outra que contava assim, não, minha avó falava que tinha, desde pequeno, que botar o pregador no nariz ou fazer cartilagem, porque era um jeito de afinar. Ou seja, as famílias inteiras passando por violências, né, da ideologia do embranquecimento, né, tecnológica. Ou seja, não faltava afeto. Né? Não, e afeto pode ser negativo também, né? Mas não faltava, às vezes, carinho, né, ou desejo. Assim, e o racismo produzia dinâmicas, mas também produzia muito desafeto, de gostar mais ou desejar mais a criança mais clara da família. Né? Bom, a gente consegue pensar isso sobre gênero, né, o lugar da menina e do menino, né, na família. Dá para pensar, né, relacionado, né, à raça. Tinha uma família que eu entrevistei que foi muito impressionante. Né? Era uma família branca, que uma das filhas tinha casado com um homem negro, e eles assistiam futebol no domingo. E, no dia de assistir futebol, todos os homens saíam da mesa, aquela cena de gênero clássica, iam assistir futebol e as mulheres iam cozinhar, lavar a louça depois da comida. E a mãe vivia repetindo que o marido dela era folgado, o marido da filha, que ele não ajudava no domingo. Mas todos os outros homens tinham o direito. Então, assim, é como se existisse uma troca. Bom, para ele entrar aqui, esse homem negro vai ter que fazer muito mais do que os outros homens, né? Porque senão ele é folgado. Então, mesmo nas relações muito íntimas, que era o que eu fui chamando de racismo de intimidade, dessa ideia de proximidade e violência, isso acontecia. E é impressionante, esse livro foi traduzido para o francês agora. E eu achava, né, que o Brasil era hiperviolento, tal, mas eu lancei ele na França, e os depoimentos que eu ouvi, eu falei assim, gente, eu estava chocada com o Brasil, mas agora, assim, era uma fila de pessoas falando. Minha mãe era francesa e ela fez com que o meu pai voltasse para a Costa do Marfim, deu um jeito, porque ela falava que se eu convivesse com ele, eu não ia aprender a comer de garfos e facas. Eu não ia ser tão francesa. Os depoimentos, assim, eu fiquei assim, tipo, eu estava achando que, claro, foram eles que inventaram isso, né? A gente só está aqui reproduzindo, mas foram os europeus que inventaram essa categoria. Então, eu acho que tem muito ainda, né, para os pesquisadores pensarem nessas relações mais íntimas de afeto com muita violência. Assim.
isso, gente. Gente, quero agradecer novamente a todas, todos e todos que ficaram até o fim, essa sala cheia, muito bonito. A gente estava esperando 60 pessoas, ficou gente de pé, gente... Enfim. Agradecer a equipe de produção, a equipe audiovisual, a equipe de Libras, agradecer a Giovana na produção, agradecer a Giovana na figura aqui do Sesc Paulista, agradecer imensamente a Lia, que aceitou nosso convite de pronto, na correria, assim, não, vamos. E convidar, já que o Pedro, nem conheço ali, o rapaz lembrou, sábado vai ter um lançamento do meu livro, vai ser aqui perto, na Vila Madalena, na Rua Natingui, no Instituto Gerard, sábado, 14h. Tenho que se inscrever, mas também já não precisa, porque não tem muita gente, então tá liberado. Só chegar, gente. Só igual aqui, pode ser igual aqui, a gente arruma, põe as almofadas no chão, aqui, vai dando um jeito. O título do livro é Por um Fio, uma escuta das diásporas pulsionais. Deve ter alguns ali no fundo, eu trouxe uns 3, 4. Tá? E agradecer também a Laura, parceira, querida. Valeu, gente. Acho que é isso, né, gente? Dia 29 de junho, quinta-feira, 7h30, Dr. Emiliano Camargo Davi. Em julho também, e a gente vai avisando. Deixa eu dar outro recado. Tem Manda outro lá. livro lá que eu sou organizadora, que foi lançado agora pela Fósforo, chama Branquitude, Diálogos de Racismo e Antirracismo. Na verdade, são conversas, né, resultado de um seminário. Tem texto da Cida Bento, com a Robin DiAngelo, tem Sueli Carneiro, tem Jurema Werneck. Está ali. Para não esquecer, tem vários autores que são em conversas e diálogos sobre racismo e antirracismo. O que está, né, no fundo desse livro é essa mesma pergunta feita por você agora. Se pode, né, ter alianças possíveis e impossíveis. Tem uma conversa que sou eu e a Sueli Carneiro, alianças possíveis e impossíveis entre brancos e negros. Tem várias outras conversas que estão ali, naquele livro. Obrigada, gente.